Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre o filme do Scooby-Doo e a banda Kiss. Mistério no Rock and Roll, se eu não me engano. Bom, o filme começa mostrando a Kiss Road e eles estavam meio que gravando um cara na montanha-russa porque ele estava tentando consertar uma câmera. Aí lembrou da minha, que a minha câmera quebrou e aí eu tô usando essa, mas enfim, é a vida. Alguns momentos depois... Uma eternidade depois... Só que, tipo, começou a sair meio que uma fumaça vermelha esquisita. Só que nessa hora, a fumaça vermelha aparece com uma bruxa nela querendo matar de uma pedra. E ela persegue eles pela montanha-russa, mas eles conseguem fugir e param na sala do Sr. Goldman. Só que ele não acredita que eles viram uma bruxa, como sempre, né? Acontece. Mas assim que eles saem, ele pede para chamarem os melhores solucionadores de mistérios. Então o filme corta para o Mistério S.A. indo para o mundo Kiss. E com as caras todas maquiadas. Mas o Fred, ele não gosta do Kiss e ele gosta mais de um grupo que usa lenço. Mas, enfim, é o Fred, né? E chegando lá, eles veem as pessoas correndo para fora do parque. E a Delilah é a chefe de segurança. A Daphne menciona que ninguém ligou pra eles pedindo ajuda. Então a Delilah manda eles irem embora. Então eles tiram as maquiagens e voltam pra lá pra solucionar o mistério, né? Obviamente não ia ser tão fácil expulsarem eles de lá assim. Então aparece o Sr. Goldman meio preocupado com o que vai acontecer agora com o parque. E encontra outro cara, que parecia ser um produtor, sei lá, estava preocupado com apenas a turnê e o que daria mais dinheiro a ele. Então o Scooby estava tirando uma arminha de água enquanto a Delilah vê eles lá no parque de novo. Então eles falam que pode ajudar com a história da bruxa. Então a banda Kiss aparece lá. E agora o filme corta pra abertura. Então a banda Kiss conta que o dono do parque que ligou pra eles poderem desvendar esse mistério. Então eles queriam desvendar esse mistério sozinhos. Mas o Star Child fala que talvez eles precisam da Mistério S.A. pra ajudar. Só que na verdade ele só tava de olho na Daphne mesmo. Então os Salsichas Scooby saem pra comer e eles veem o Damon. Rapaz, tá certo isso? Comendo lá também. Eles até tentam passar por ele, mas foram vistos. Então eles fogem, porque eles têm medo do Damon, não sei porquê. Já os outros estavam conhecendo o parque com a banda Kiss. Então eles passam pela montanha-russa do início do filme e o Fred fala que não tem como competir contra o Star Child pela Daphne. A Shandy é a técnica de efeitos especiais de palco deles. Então os Salsichas Scooby vão brincar lá no parque e dentro de um brinquedo eles dão de cara com a bruxa. Só que, tipo, sem querer, eles ligam esse brinquedo e saem de lá num barco, do nada, enfim. É uma confusão danada, mas enfim, é o Salsicha Scooby. Então tem a cena de perseguição, dele sendo perseguido pela bruxa, ao som de Kiss. Então a banda aparece lá, lutam contra ela, mas ela foge. E aquele cara que estava preocupado com a turnê deles era o Chip Magoo. Ele, na verdade, era gerente executivo de mercadorias. Então o Salsichas fala que a banda tem meio que poderes, mas os outros não acreditam neles. Então uma mulher maluca aparece mandando eles irem embora. Se eles quiserem saber o que está acontecendo, eles precisam encontrar ela, que eles sabem onde ela está. Enfim, maior doideira. E aquela era a Chikara. Ela era uma vidente. Então a Velma, obviamente, quer conversar com ela, saber o que ela tem a dizer. Enquanto isso, o Star Child quer ir com a Daphne investigar a bruxa. E, obviamente, Fred vai junto. Enquanto o Damon e o Catman vão ficar tomando conta do Salsicha Scooby. Mas o Damon diz que tem coisa melhor a fazer e ele vai embora. E o Fred consegue pegar as partículas da névoa da bruxa. Então a Daphne pede pra ele tirar foto junto com o Star Child. Só que a Daphne percebe que o chão parece um pouco oco. Então eles encontram um alçapão que vai parar direto nas catacumbas. E elas davam acesso a qualquer área do parque. A Velma e o Spaceman chegam pra conversar com a vidente. Ela conta que tudo começou um relógio esquisito em uma noite de Dia das Bruxas, em um outro mundo conhecido como Quisteria. A bruxa Escarlate criou um horror gigante, conhecido como o Destruidor. O Destruidor ia espalhar a devastação da Terra e infectar o reino todo com o mal. Mas os guerreiros tinham uma arma de cristal de poderes cósmicos. Cada cristal tinha uma nota musical, e eles usaram as músicas dos cristais para forçar o Destruidor a recuar, e o monstro foi derrotado no templo vulcânico. Eles transferiram a energia musical dos cristais para uma única pedra, e ao remover ela, o Destruidor ficará preso para sempre.
Então a bruxa queria libertar o Destruidor na noite do Dia das Bruxas. Então os Guardiões da Pedra sempre foram descendentes dos guerreiros. Hoje os Guardiões eram conhecidos como a Banda Kiss. Então a pedra estava com eles e o Destruidor era o nome de um brinquedo no parque. E de volta ao alçapão, Fred e Daphne estão de cara com o Chip. Então eles se separam e acabam encontrando um laboratório de efeitos especiais. Então eles ligam um ventilador gigantesco porque o Fred foi molhado e a Xande vai ajudar eles a olharem o laboratório químico, porque ela era a única que tinha a chave, só que ele estava vazio. E o Fred pede para ela analisar os vestígios da névoa da bruxa que ele havia pegado. Catman estava fazendo o Salsicha e o Scooby arrumarem um palco do show. Então eles acabam encontrando o camarim do Kiss junto com a bruxa. Então eles fogem, mas ela faz fantasias do Kiss ganharem vida. Então eles encontram os outros, mas eles não veem os monstros do Kiss. Então eles estavam, com a pedra que a bruxa estava atrás, e eles cantam sobre ela uma música lá, enfim, uma confusão do caceta. É assim que eles pegariam a tal da pedra de volta. Então eles conseguem, de fato, para armar uma armadilha. E aí, isso obviamente ia ser Salsicha e Scooby. Só que quando eles tentam tirar a máscara da bruxa, ela parece ser real. E do nada aparece um furacão e eles precisam se segurar. Só que a bruxa tinha aberto um portal para o outro mundo e some lá dentro. Então o Kiss começa a cantar para abrir o portal novamente e mandarem eles também para lá. Então eles lutam com a bruxa no meio da música, mas ela pega a pedra. E aquela era outra realidade, e lá tem pessoas como eles. Então a anciã fala que eles têm pouco tempo para fugir. Você está cansada de cuidar dos cabelos e alisar com chapinha. Chegou Garnier Horse. E agora até o Fred estava usando maquiagem porque a Daphne parecia que estava caidinha pelo Star Shield e ele queria parecer um pouco mais com ele também. Só que agora eles precisam lutar juntos para poder destruir o Destruidor. Ou derrotar o Destruidor, melhor seria a frase, mas enfim. O Damon fala que a bruxa cospe fogo e que eles tinham que engolir os seus medos. Então eles chegam perto do túmulo do Destruidor e a bruxa já estava lá. Ela meio que monta um exército para poder lutar contra ele e o Star Shield vai atrás da bruxa. E os Salsicha e Scooby ficam com medo, obviamente, e também começam a cuspir fogo. Então a porradaria começa a rolar e a bruxa consegue trazer o Destruidor e foge. Então agora eles precisam criar uma música juntos para sobrecarregar o Destruidor. Então eles vão voltar para iniciar o show, enquanto a Mistério S.A. vai derrotar o Destruidor em uma nave em forma de guitarra do Kiss. Então o Kiss volta para o mundo real, enquanto a Mistério S.A. vai para a nave. Então o show vai começar no parque e o filme intercala com a luta da Mistério S.A. contra o Destruidor e a banda Kiss no show. Então assim eles vencem o tal Destruidor e depois Salsicha acorda no hospital com a turma trazendo o resíduo da névoa da bruxa, falando que ela causava alucinações. Então fica subentendido que nada daquela luta aconteceu. Eles estavam em uma alucinação coletiva. E agora o filme foi com Deus, Eu já me perdi no filme aqui. A pedra estava com a bruxa, mas ela escondeu nos armários. Eles a pegam e a bruxa aparece perseguindo eles de novo. E a bruxa era a chefe de segurança. Ela queria roubar a pedra, poder vender para uma empresa concorrente. E roubava os reagentes para fazer a névoa da bruxa. Na despedida, o Star Child beija a Daphne, deixando o Fred bastante desconfortável. E depois ela beija o Fred no rosto, e no final parece que a banda Kiss voltou para aquela mesma dimensão que antes. Mas o Salsicha e o Scooby não encontram nada, então ficou subentendido se aquilo era real ou não. Cara, o filme tava legal até quando eu achava que os fantasmas eram reais. E com o Kiss até que tava melhor ainda. Mas depois que eles jogam tudo isso por terra falando que era um gás alucinógeno, não se perdeu. Eu ia dar um 7, mas a minha nota caiu pra 6 e é isso aí. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos que eu por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!